Vamos para mais uma questão envolvendo o conceito de força de atrito. Tá? Essa questão caiu no vestibular da PUC e o texto diz o seguinte: um bloco A de massa igual a 3 kg está apoiado sobre uma mesa plana e horizontal e preso a uma corda ideal. A corda passa por uma polia ideal e na sua extremidade final existe um gancho de massa desprezível, conforme mostra o desenho abaixo. Uma pessoa pendura suavemente um bloco B de massa igual a 1 kg no gancho. Os coeficientes de atrito estático e cinético entre os blocos A e a mesa são, respectivamente, 0,50 e 0,20. Determine a força de atrito, olha lá, determine a força de atrito que a mesa exerce sobre o bloco A, e aí adote a gravidinha igual a 10. Muito bem. Para resolver esse problema, antes de qualquer coisa, você precisa desenhar as forças que estão atuando aí, e aí no decorrer da questão a gente vai dizer para vocês as coisas importantes que estão por trás da resolução. Bom, a primeira coisa a se fazer é desenhar a direção e o sentido do campo gravitacional. Eu detesto quando uma questão já não traz isso. É importante, né? Bom, então se os blocos têm massa e estão na presença de um campo gravitacional, então ambos os blocos vão ter peso. Então esse bloco aqui vai ter o peso B, esse bloco aqui vai ter o peso A, tá? Então você vai ter aqui PB e você vai ter aqui o PA. Perfeito. O bloco A está apoiado na superfície da mesa, então vai ter uma reação normal de contato, porque ele empurra a superfície de contato para baixo, a superfície de contato empurra ele para cima. Muito bem. O bloco B, ele vai ser colocado suavemente. Olha lá o que o problema fala. Vai ser colocado suavemente. Por que será que vai ser colocado suavemente, né? E aí, quando ele for colocado suavemente, vai aparecer nele uma força de tração do fio para cima, certo? Vai aparecer uma força de tração para cima. Essa força vai ser transmitida pelo fio e vai atuar no bloco A nesse sentido que aqui está. E aí o que acontece? Como existe atrito, e aí eu ainda não sei que tipo de atrito, se é cinético ou estático, mas existe atrito no bloco A, entre o bloco A e a mesa, a tendência desse bloco A é deslizar para a direita no sentido da força de tração. Então, vai aparecer lá no bloquinho, no sentido oposto, vai aparecer uma força de atrito no sentido oposto, aqui, assim. Então, vai aparecer um FAT desse jeito aqui. Bom, aí o problema pede para a gente calcular, determine a força de atrito que a mesa exerce sobre o bloco. Muito bem. Primeira coisa que eu preciso fazer é saber qual é a força de atrito estático máximo ou força de atrito de destaque que esse bloco A pode suportar, para saber qual é a força de atrito. Muitas pessoas pensam que a força de atrito sempre vai ser μ vezes a normal, mas nem sempre vai ser μ vezes a normal. No caso do atrito estático, μ vezes a normal vai ser a força de atrito estático máximo, mas pode ser menor que isso, ok? Se a força externa que solicita o corpo para entrar em movimento for menor do que essa força de atrito estático máximo, então a força de atrito vai ter a intensidade dessa força solicitadora externa. Então, o que a gente vai fazer? Vamos, antes de qualquer coisa, com os dados que nós temos, calcular qual é essa força de atrito estático máximo. Vamos lá. Então, a força de atrito estático máximo, que é a força de atrito de destaque, né? Ela vai ser μ estático vezes a intensidade da força normal. Bom, a intensidade da força normal vai ter o mesmo valor do peso de A. Tá aqui assim, vai ter o mesmo valor do peso de A, porque a normal tem a mesma intensidade de A. Então, vamos lá. Estático é μ estático vezes a intensidade da força normal.
E a intensidade da força normal é o peso de A. O peso de A é sua massa vezes a gravidade. Então, a força de atrito estático vai ser o μ estático, que é o maior valor, é 0,5, vezes a massa de A é de 3 quilogramas, e a gravidade vale 10. Então, a força de atrito estático máximo vai ser 3 vezes 10 dá 30, 30 dividido por 2 dá 15. 15 newtons. E aí o que acontece? Esse é o valor máximo assumido pela força de atrito estático, tá? Então já vou escrever aqui, ó, força de atrito de destaque. O que quer dizer esse valor? Quer dizer que esse bloco apoiado nessa superfície, com esse coeficiente de atrito que foi dado aí, ele suporta uma força solicitadora externa até 15 newtons. Eu só queria que você observasse que na letra A tem 15 newtons. Mas, obrigatoriamente, a força de atrito estático não precisa ter esse valor. Ele suporta uma força de tração até 15 newtons. Se essa força de tração for superior a 15 newtons, aí ele rompe o repouso, entra em movimento, aí o coeficiente de atrito que você tem que utilizar é o 0,20, não 0,50. Se essa força de tração for igual a essa força de atrito estático, aí o corpo permanece em repouso. Se for um pouquinho maior, aí essa força de atrito estático vira cinético e vira menor do que 15 newtons, porque o coeficiente de atrito cinético é menor do que o coeficiente de atrito estático. Então, a gente precisa saber, nas condições daí que o problema deu, qual é o valor dessa força de tração. Então, como a pessoa colocou suavemente o bloco B pendurado no gancho, para que não tivesse, vamos dizer assim, um supapo, vamos dizer assim, né? Ela solta o bloco, aí o bloco pega e puxa, dá um puxão, dá um solavanco no fio e tira o bloco A do repouso. Entendeu? Por isso que ela colocou suavemente. Então, vamos analisar a situação hipotética de equilíbrio estático, que é quando a tração é igual ao peso do bloco B. Então, vamos lá. Então, na situação hipotética, né, na hipótese de equilíbrio estático, podemos fazer podemos fazer o quê? Podemos fazer tração igual ao peso de B. Então, nós vamos ter tração igual a peso de B. Qual é o peso de B? É mb vezes gravidade. Então, a tração é igual, vou lá em cima, tá? Para olhar o valor. Ó, a massa de B é de 1 quilograma. Então, vamos lá. 1 vezes 10. Então, veja que a tração é de 10 newtons. Você está vendo que a tração tem um valor menor do que a força de atrito estático máximo? Olha lá. Força solicitadora externa. Então, você percebe que a força solicitadora externa, que é a força de tração, ela é menor do que a força de atrito de destaque. Então, a força de atrito é igual à força de tração. Então, o FAT é igual a 10 newtons. E aí, isso aqui é o que a gente chama de resposta da questão. Então, o gabarito que a gente achou é letra D. Então, repare o que eu falo para vocês. Tenham muito cuidado quando você for trabalhar com a força de atrito. A força de atrito tem esses detalhezinhos que são interessantes, e a pessoa que costuma agravar a fórmula e achar que é só colocar números na fórmula e resolver,
aí vai se enganar, cabe uma interpretação aqui. Questão excelente para poder ensinar esse detalhezinho que a gente tem sobre força de atrito. Questão resolvida, questão gabaritada.